Iniciando mais um Perfil Político e, mais uma vez, conversando com a personalidade política da nossa região, que neste momento de pré-campanha para as eleições de 2024 se destaca no cenário político regional. E é nessa oportunidade que nós apresentamos aqui personalidades que passaram e fizeram história na política regional. E nesta oportunidade, especificamente, nós vamos conversar com Nereu Nunes, que foi prefeito de Periquito entre 2001 e 2008 e figura nesse cenário político, neste momento importante da política nacional, para a pré-candidatura na cidade de Periquito, uma cidade de destaque na nossa região, às margens da nossa BR-381. Nereu, satisfação te receber aqui, meu amigo. Vamos conversar um pouco sobre essa política interessante aí da cidade de Periquito, que tem uma marca importante também da sua história, né, meu irmão? É verdade, é um prazer muito grande nosso poder estar aqui com você, Nélio. Será um papo agradável, é um momento da gente conversar um pouco, se expor um pouco daquilo que a gente já fez e pode fazer. Verdade, verdade. Nereu, vamos falar um pouquinho da sua história. Você tem uma história muito próxima da cidade de Periquito, porque foi exercer a sua profissão ali, e ali você constituiu a sua família, constituiu a sua história. Fala um pouquinho para mim da sua chegada ali naquela região de Periquito, que se emancipou de Açucena, não foi isso? É verdade, de Açucena. Eu fui contratado pela empresa Cesita Energética, na época Florestal Cesita, e fui trabalhar em Serraria, que era um povoado, um acampamento da Cesita, e hoje é um distrito de Periquito. E ali morei por muitos anos trabalhando na Cesita. Nesse período, nós, além de trabalhar, fiz meu curso de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, assumi essa função na Cesita e também fui para o movimento sindical, foi organizar os trabalhadores na indústria extrativa da madeira, da região como um todo. Olha só. Daí a gente foi também para a federação, fui secretário-geral da Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa de Minas, um bom período. E estive também como diretor de finanças da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Servi a Justiça do Trabalho, um bom período, 9 anos, como juiz classista de segunda instância. Período muito rico, muito fértil na minha vida. Aprendi muito, né? E o movimento sindical, o movimento trabalhista, a organização do movimento trabalhista se deu muito nessa época sua também, né, Nereu? Estava naquele período que a gente estava aí almejando a democracia plena do nosso país, participando de grandes movimentos, de mobilizações regionais e nacionais. Você foi pra rua também, levantou as bandeiras? Também, é a bandeira. É lutando os direitos dos trabalhadores, mas lutando muito mais para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Tá certo. Ô Nereu, essa sua militância foi o que te levou pro meio político ou o meio político é que te levou pra militância? A militância ela já é natural. Você participa do movimento social, seja sindical, seja na comunidade de atuação. Isso é o transcorrer do tempo. Tanto que eu estava, na época, no início do mandato, como diretor de finanças da CNTI. E quando eu fui convidado para disputar as eleições em 2000. 2000. É, 2000. Porque em 96 eu fui cogitado, mas não topei. Tudo bem, mas para falar dessa história política sua, a gente precisa falar também da história política de Periquito, que se emancipou na década de 90, não é isso? E você foi o segundo prefeito de Periquito. Foi o segundo prefeito de Periquito. Eu imagino o que você pegou em Periquito. Existia um distrito ainda, né? Porque foi emancipado de Açucena em 95, primeira eleição em 96, mandato 97 e 2000. Eu peguei uma cidade para construir. Para construir. Para construir. Asfalto, calçamento, rede de esgoto, saúde, educação, provavelmente nada funcionando até então. Praticamente zerado. Tinha aquelas estruturas mínimas. Calçamento não tinha. Rede de esgoto da sede improvisada, os distritos não tinham. Não havia água tratada nem em Serraria, perto do Correio de Baxi. Enfim, não existia estrutura para funcionar a saúde. E as escolas funcionavam, aqueles prédios que já foram anterior, mas com o mínimo, né? Com o mínimo. E como que
que foi esse desafio, meu amigo? Porque a verdade é o seguinte, quando você pega uma cidade toda bem constituída, você tem a máquina rodando. Se o prefeito fizer o básico, a coisa roda. Mas neste caso é diferente, né, Nereu? Neste caso, Aniel, nós tivemos que fazer tudo. Da organização administrativa, para você ter adesão aos projetos, aos programas de governo federal e estadual, nós teríamos o desafio de fazer um planejamento para a cidade. E nós pensamos durante 6 meses, contratamos uma empresa especializada que fez o levantamento da cidade, o perfil da cidade. Daí nós fizemos um planejamento para 20 anos, de constituir uma cidade, mas uma cidade para a população. E assim, a gente fez vários projetos com resultados positivos. Tá. Eu acelerei o nosso processo aqui, Nereu, já falando da questão política, mas é muito importante falar, e nós vamos voltar a falar da questão política, mas é muito, muito importante falar da sua constituição familiar. A sua família está toda em Periquito, você estudou direito, é advogado. Eu queria que você falasse antes disso tudo, antes de começarmos nessa conversa política sobre a cidade de Periquito, falasse um pouquinho sobre a sua vida realmente, a sua formação, a formação da sua família, a sua vivência em Periquito. Como que foi isso tudo? Foi um período muito fértil. Meus filhos praticamente nasceram todos 3 em Serraria, que é hoje o município de Periquito. E ali eles estudaram. Uma parte, né, um tempo a gente ficou em Belo Horizonte, quando eu estava prestando serviço na Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, e nós ficávamos dividindo Serraria, que é hoje o Periquito, né, Distrito de Periquito, e a cidade de Belo Horizonte. Meus filhos estudaram todos em escola pública. Começaram a estudar em Serraria. Estudou um grande período em Periquito, se fazendo o ensino médio. E fizeram direito, todos 3. O Júnior é bacharel em Direito, não quis ir para a advocacia. O Vinícius e o Guilherme são advogados ativos. Estão aí exercendo a profissão plenamente em Periquito e em Ipatinga, em Valadares. Ô Nereu, você falando aí que seus filhos estudaram na escola pública, você é um defensor do ensino público, do serviço público a serviço da comunidade? Ou você acha que a privatização... Me explica a sua visão, por favor. Nós lutamos sempre por serviço público de qualidade. É tanto que nós lutamos, os meus filhos todos estudaram em escola pública. Olha, e meus netos também. Tem uma que já formou esse ano, né, odontóloga, aqui na Unileste, e estudou o tempo todo em escola pública. Ela viveu, morou com gente. E já estou com outro filho estudando também na Unileste, fazendo direito, mas é oriundo da escola pública. A gente defende uma escola pública de qualidade social, pedagógica, né? Porque a educação é libertadora. E nós temos que ter um serviço público de educação, da saúde, tanto quanto bom ou até melhor do que a privada. Porque ali é que está a oportunidade da inserção de todo cidadão. É ali que está a igualdade de direitos, de oportunidades. Tá certo. Bom, dito isso, falado um pouco da família, aí sim a gente pode retomar a nossa conversa aqui sobre a história política do Nereu, sobre a situação, o cenário político que se desenha na cidade de Periquito. E aí sim, nós voltamos a falar um pouco sobre 2001 a 2008, quando você administrou a cidade de Periquito. Foram aí 8 anos de trabalho. E eu queria que você desenhasse pra gente um pouco do que foi o desafio desde o seu primeiro ano de mandato, lá em 2001, até 2008. Porque, afinal de contas, você teve os desafios de uma cidade recém-emancipada, como falávamos há pouco. E eu queria que você colocasse para mim qual foi a sua primeira iniciativa quando você foi assumir, no dia 1º de janeiro de 2001, a Prefeitura de Periquito. A primeira iniciativa é fazer aquilo que eu disse para você, um inventário. Um inventário da cidade. O que é Periquito na sua realidade? Como é essa gente, sua população? E o que realmente precisa para atender essa população? Porque o município, René, o município, sobretudo, ele tem que estar na vida do cidadão, ele está presente na vida das pessoas. E é ali, porque é no município que acontece tudo.
E aí a gente tinha que fazer uma administração séria, até porque o pessoal já vinha de uma frustração. Nasceu uma cidade, que veio um distrito que tinha uma perspectiva que, quando emancipa, a população acha que já tem tudo que a cidade lhe oferece. Quando, na verdade, a gente teve que fazer tudo. Construir a cidade nas suas estruturas básicas, posto de saúde, completo, saúde, a saúde completa, odontologia junto, todo o trabalho todo. Postos de saúde na sede, nos distritos, porque não existia. A estrutura da saúde era em casas improvisadas, já com data marcada para ser desativado pela vigilância sanitária aqui do Vale do Aço, que é a nossa regional, porque não tinha as mínimas condições para funcionar. Ao mesmo tempo, você tinha desafio de pôr carteiras na escola para os meninos. Não tinha? Tinha escola faltando, má qualidade. Entendi. Você tinha que fazer alguma coisa nesse sentido de ter educação, a gente fala de qualidade. E para ter de qualidade, você tem que ter equipamentos, tem que ter servidores públicos. Isso é interessante você lembrar disso. Nós só tínhamos 5 professores formados em pedagogia. Não tinha um técnico de enfermagem de periquito. Nosso desafio era ter profissionais. Além disso, para a gente ter esses profissionais, você viu, nós não tínhamos profissionais, eram todos de fora. E vivendo e trabalhando em condições ruins. A gente imediatamente colocamos ônibus escolar que funciona até hoje, para o Vale do Aço, para Valadares, dando oportunidade, gratuito, dando oportunidade para quem quisesse fazer curso superior e curso técnico profissionalizante, o carro estava à disposição. E assim fez. O Periquito tem profissionais, tem advogado, tem administrador de empresas. Fizemos convênios com a UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, em Polo, para formar professores gratuitamente. Nós tínhamos que pensar nessa evolução. Fantástico, que fantástico. Na educação. E aí a gente teve, se eu falar cada área dessa, não vamos ficar aqui o tempo todo. Porque já estou dizendo para você, foi nós que fizemos. Nós é que fundamos uma população periquito, de fato, com a presença do Estado na casa do cidadão. E você me dizia aqui que Periquito, o único concurso público que existiu na história de Periquito foi na sua gestão. Foi na nossa gestão. Mas como é que foi isso? Você sentiu a necessidade do concurso público e por que outro não foi realizado? Olha, primeiro, se você quer ter serviço de qualidade, você tem que ter estabilidade no serviço público. Porque um prefeito entra, sai e há aquela disputa de trocar as pessoas. Eu falei, periquito, a gente não quer um periquito assim. O maior patrimônio do município, do Estado, da União, é seus servidores, porque nós somos passageiros. É a forma de valorizar, criar um plano de carreira. Fizemos concurso no primeiro mandato, que era de 2001 a 2004. Fizemos o segundo concurso, 2005 a 2008. E não se fez mais concurso em Periquito. Que isso, rapaz. Nós fizemos. Isso é para dar estabilidade, é ter serviço público. Porque, veja bem, Raniero, você tem um quadro de professores, tem um quadro de servidores da saúde, ou em outras áreas. Como a gente sente que o serviço público tem de ser de qualidade, você tem que investir no servidor público. Como que você vai dar treinamentos, cursos de formação periódico para aquele que não é efetivo? Você perde ele com pouco tempo. Então, para dar inclusive a estabilidade, a segurança ao serviço público de qualidade, o concurso público é essencial, porque forma o servidor público para que realmente passe a servir a sua comunidade, a sua população, aquele que depende do serviço público de qualidade. Tá certo. Nereu, e você me disse que foi um momento complexo da história de Periquito, porque existia uma visão, existia uma imagem, inclusive por parte da imprensa, muito degradante da região de Periquito, daquela região, inclusive com a visão de prostituição ou qualquer coisa desse tipo. Como que você lidou com isso? Olha, nós estávamos aí no mapa aí da região como que toda uma sociedade, de uma comunidade degradada, do ponto de vista, né, dos costumes, da exploração infantil, do serviço infantil à margem da rodovia.
a gente teve que fazer um trabalho muito forte da educação de qualidade, pondo todo menino na escola, com incentivos, acompanhar esse menino, criar mecanismo de assistência à família mais vulnerável, ao mesmo tempo criar forma de essa família ter condições de sobrevivência através do serviço público e um acompanhamento muito de perto dessas crianças, né? Na educação, na saúde, no social. Foi um trabalho muito bonito. Não é da noite para o dia, né? E é um trabalho de transversalidade, né? Uma política de transversalidade. Você pega o social, a saúde, a educação e trabalha isso. Aí vem o lazer e o esporte, vem a cultura. Você me falou que não tinha quadra poliesportiva, né? A quadra esportiva, a única que tinha lá, Renê, era da escola Valdemiro Barrel, que é na sede. E mesmo assim está sem cobertura até hoje. Nossa. É improvisada. E aí nós construímos quadra poliesportiva em todos os lugares. Na sede, nos distritos de Serraria, Pedra Corrida e Baixio. Foi um momento muito rico, até para meu aprendizado, também como gestor público, é um desafio. E sempre com aquela visão. O dinheiro público é para servir aquele, principalmente aquele que mais precisa, e não para se servir desse dinheiro que é do povo. Bom, eu acredito que você tem uma visão, pelo pouco que nós conversamos aqui, de inclusão. E naquela época iniciava-se os projetos sociais instituídos pelo governo do presidente Lula, pelo governo do PT, e você caminhou nesse sentido também, na implantação desses projetos de inclusão. Como que foi? Você me falou que construiu casas populares naquela época, que de lá para cá outras não foram feitas ou apenas reformadas. Me conta como foi. Nós conseguimos construir mais dezenas de casas, dezenas de casas, formando verdadeiros bairros em Pedra Corrida e na sede de Periquito. Casas populares para atender a população de baixa renda, até porque o déficit habitacional daquela época era de 600 casas. Com uma cidade daquele tamanho, um município daquele tamanho, com pouca arrecadação, é muita gente. Nós construímos aí com convênios, além de construção de casa, que as pessoas recebiam essa casa, em lotes de 360 metros quadrados, recebia com luz ligada, água na torneira, né, pintada, né, toda arrumadinha, de 40 metros quadrados. E aí a pessoa tinha toda a oportunidade de aumentar, porque os lotes são bons, você pode ir lá, está lá para todo mundo ver. Verdadeiros bairros, casas boas. E aquele morador, porque isso é cidadania, a gente fazia um trabalho social antes, que até o programa exigia isso. Que se fizesse um trabalho social para a pessoa usar a rede de esgoto corretamente, cuidar da casa, cuidar do terreiro. E aí as pessoas tinham uma consciência, e aquilo é cidadania. A pessoa passa a ter um endereço. Se você fizer mais de 100 casas, não atender foi mais de 400 pessoas, com uma família de 4 pessoas. Então lá, as pessoas vêm, né? Então, casa popular, reforma de casa. Tinha o chamado cesta de material de construção, que a gente fazia essa reforma com a participação da família. Tivemos um convênio muito bom com a Copasa à época, também no mesmo período, para a construção de banheiros, principalmente nos distritos onde não havia rede de esgoto. Como é que você faz rede de esgoto se não tem banheiro? Não tinha banheiro nas casas. Era fossas. Então, nós fizemos a rede de esgoto, olha, debaixo do chão, hein? Rede de esgoto é atada em Pedra Corrida, em Serraria, são distritos grandes. E em São Sebastião do Baixio, que é o distrito que a gente tem. A gente construiu muitas fossas, banheiros em parceria com a Copasa para as famílias de baixa renda. Foi um programa de moradia bem completo. Construção de casas, reforma de casa, construção de banheiro onde tinha as casas. E você me falou e me chamou a atenção que a gente conversa aqui no Perfil Político com muitos políticos, acompanhamos algumas gestões, e obra de infraestrutura de rede de esgoto é algo que incomoda muito, porque você tem que abrir a via e aquilo ali fica tampado e nunca mais ninguém lembra. É necessário lembrar que ali existe uma grande obra ali embaixo que vai beneficiar uma comunidade, ou seja, sei lá, centenas de anos. E é saúde. Cada real aplicado em saúde, em saneamento, você economiza R$3, R$4 em saúde.
A saúde do povo ariquinense hoje é muito melhor. A gente tem certeza disso. Olha, mais ainda, serraria, pedra corrida e baixinha, não existia água tratada. Era todas de cisternas, cacimbas, onde a barata toma conta, rato toma conta. É um foco de doenças. Nós conseguimos uma parceria, tivemos muita ajuda nesse sentido. Para colocar água tratada com a paz em distrito não era fácil, porque não tinha retorno financeiro para a companhia. Aí, com muita luta, com muita participação de companheiros aí, deputados do Estado, e uma parceria nossa em contrapartidas, colocamos águas tratadas em Pedra Corrida, São Sebastião do Baixio e em Serraria. Bom, foram 8 anos aí de trabalho e a história ficou. Mas de lá para cá, um déficit, obviamente, deve existir. E eu queria que você me falasse disso agora. O seu olhar para Periquito após essa sua gestão. Mas tem que lembrar de outras coisas aí. Na cultura, nós era zero. Viemos valorizar as culturas religiosas, participativamente. A cavalgada que não existia. Foi criação do seu governo? Nosso governo, desde a primeira. Cavalgadas de bons níveis, que até aí é muita gente da região e fora da região, até pelos concursos de marchas, né, que tem dos animais. Olha, uma coisa interessante, essa cavalgada feita de forma sistemática, cada ano melhor, ela estimulou a melhoria dos animais da região. Porque as competições, nós não tínhamos animais que competiam com os animais que vinham de fora. Aqui mesmo da região de Patinga, do Vale do Aço. O Rocha Peão ajudou a gente muito lá. O Rocha Peão participou conosco, o Rocha Peão daqui, da época, ajudou a gente muito a montar esse trabalho lá dentro. Fizemos sistematicamente todos os anos. E cada ano o público aumentava. Aumenta a renda na cidade naquele período, o turismo. Melhorou a qualidade dos animais para as disputas. E o carnaval? Também nós aqui iniciamos o carnaval, chamado carnaval de rua. Onde fazia um misto carnaval que era de marchinha, que é tradicional, até os axés. Para satisfazer todas as idades. E é também fortalecimento da cultura de um povo. Claro. Né? Além da cultura imaterial. O material, nós fizemos também a patrimonial. Tentamos andar nessa linha como um todo. A saúde nós não falamos. Sim. Nós só não tínhamos um técnico de enfermagem. Mas não tinha você nem começou lugar. a falar. Você começou a falar. E não tínhamos como não funcionava. Construímos postos de saúde em todos os locais. Na sede, um posto de saúde muito bom, grande. Depois nós conseguimos para o Estado, com a União, fizemos um maior ainda, com mais condições. Implantamos todo o serviço de saúde que nós tínhamos condições de habilitar no governo federal e estadual. Todos os programas. Pós-saúde nos distritos, isso em 8 anos. Serraria, Pedra Corrida, Baixio, e até no assentamento Liberdade. Tive uma luta muito boa. Você veio contar a história do assentamento Liberdade? É dentro de Periquito? Está no município de Periquito? Foi na época do nosso governo. É muito forte esse movimento ali. E nós conseguimos, fomos parceiros do movimento dos trabalhadores rurais sem terras, conseguimos mediar a negociação na época. Eles estavam parceiros, a reintegração de posse para a Cesita, estava à margem da rodovia, e tirar de caminhão, levar não sei para onde. Nós conseguimos negociar junto ao batalhão, suspender a reintegração. Conseguimos trazer para a mesa a Cesita energética, naquela época, e o INCA, e adquiriram 1.000 hectares de terra. E nós mediamos tudo para assentar aquelas famílias. Que foi uma conquista também que nós participamos ativamente para que aquelas famílias fossem assentadas. E está lá um belíssimo assentamento, exemplar, com muitas condições boas da produção. Quem quiser, só lá para conhecer que coisa maravilha que está ali, que maravilha que está aquilo ali. Aí a saúde, nós implantamos todos os programas de saúde que o governo oferecesse. A epidemiologia, né? A vacinação, o atendimento à gestante, que era o parto humanizado. Veio a farmácia Minas no nosso governo ainda, meu sucessor que inaugurou, mas veio no nosso governo, a farmácia de Minas. Então nós aumentamos naquela época, tinha mais de 100 medicamentos à disposição da comunidade na farmácia nossa. Todo o sistema de saúde foi implantado por nós também, está lá até hoje. Está lá até hoje. Podia estar até melhor. Podia ter andado melhor. Mas tem. Mas tudo foi implantado por nós. No social, implantamos CRAS. Na época tinha a Casa da Família.
Implantamos a compra direta, que é aquela compra que você faz do produtor, do pequeno produtor, da agricultura familiar, para comprar o material, o alimento. Nós tínhamos o Banco de Alimentos de Combate à Fome naquela época, tinha o programa Sempre Fome Zero. Lembra dele? Fome Zero, claro. Depois nós entramos em Fome Zero, lá implantamos o Fome Zero, viemos com a compra direta, estimulando o agricultor familiar a produzir o produto dele, abóbora, milho, mandioca, batata, quiabo, banana, ovos, e comprava, que servia a escola e também a comunidade, né, mais carente, que compunha ali aquela cesta básica ali para ele. Então, hoje está até muito melhor, porque hoje nós temos o PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, onde você pode comprar no mínimo 30%, né, pode comprar no mínimo 30% de merenda escolar na mão do pequeno agricultor. Uhum. Mas naquela época nós iniciamos isso. Calçamento era zero. Fizemos a rede de esgoto e calçamento. A sede ficou com 75% de calçamento prontinho, a sede Periquito. Serraria ficou com 19 mil metros quadrados de calçamento prontinhos, com rede pluvial e com rede de esgoto. São 35 mil, quer dizer, mais da metade. Pedra Corrida foi um avanço fantástico, porque nós tivemos também uma parceria muito boa com o consórcio Baguari, que estava sendo implantado naquela época. E foi uma coisa que evoluiu muito, ficou um distrito que andou muito, mas com todos os serviços implantados. Creches. Você falou de 4 creches. 4 creches. Eu fiquei admirado quando você me contou. Implantamos a creche em Serraria, em Pedra Corrida, na sede e no Baixio. Quando eu falo isso, é a sede mais os distritos. Nós implantamos isso tudo, porque nós tínhamos um número muito alto de alunos subnutridos, com nutrição baixa. E além da alimentação escolar que a gente fazia, então muitas famílias naquela época usavam da alimentação da escola como alimentação do lar, casa. Às vezes não tinha alimento em casa, tinha que ir para a escola. Aí nós implantamos imediatamente as creches. 4 creches ao mesmo tempo. Não é brincadeira isso. E vamos ser sinceros, Nereu, para uma mãe que precisa trabalhar, que precisa colocar o alimento na mesa, não ter onde deixar o filho em segurança é algo determinante, né? Vamos ser sinceros. E hoje está melhor, porque essas creches hoje praticamente são como o ensino infantil. Né? Com a mudança com o Fundeb, aí veio para o ensino infantil. Naquela época não tinha recursos para as creches. Naquela época, com o Fundef não tinha recursos para as creches. É mesmo? Todos eram mantidos com dinheiro próprio. E a ajuda da comunidade. A comunidade sempre se chamava, participava conosco. As mães e aquelas outras pessoas da comunidade que querem o bem da comunidade. Então foi um momento também de muita inserção comunitária no movimento escolar para as creches, que hoje são todos o ensino infantil. Você tocou num assunto interessante, que é o governo participativo. E a gente fala de orçamento participativo, mas pelo que você me contou, na sua época ainda não existia, mas você já trabalhava com uma espécie de orçamento participativo. Como é que era? O orçamento participativo já existia. Foi lá do Rio Grande do Sul, Ipatinga foi o berço nosso aqui com isso, na Era Ferramenta. Okay. Né? Mas nós não tínhamos recursos para fazer o orçamento participativo, aquilo que a comunidade podia indicar a obra e o valor que indicava a obra. Nós fazia consultas populares, assembleias populares. A cada 4 meses a gente fazia. A cada 4 meses a gente conversava com a nossa comunidade. Você explicava o dinheiro que entrou, de onde ele entrou, de onde ele veio, das remessas legais e os próprios, que você sabia o dinheiro que entrou no município. Ao mesmo tempo, nós apresentávamos, o orçamento estava constituído, nós apresentávamos o que estava sendo feito, porque a comunidade já sabia qual que era a pretensão dela e o que estava no nosso orçamento. O que ela queria e o que tinha dinheiro para fazer. O que tinha para fazer. E nós tínhamos que buscar muito dinheiro, era fora, no governo federal e estadual, porque nós éramos muito curtos. E Deus abençoou que a gente conseguiu fazer e atender 90% dos pleitos da comunidade Periquito. Com a participação comunitária ativamente. Todas as decisões nossas eram aprovadas em assembleias. E ela era avaliada a cada 4 meses. Isso era muito interessante, porque é a nossa presença, o prefeito conversando com o seu povo de forma
permanente. Perfeito. Sendo cobrado também, isso dá uma cobrança muito forte. Se você se dispõe a conversar com a comunidade, você tem que estar pronto para ouvir cobrança. Mas a comunidade ficava muito atenta e ficava sabendo. Não fez, mas estava por fazer. Ou por quê, né? O motivo. Praças, não tinha uma praça em Periquito. Construímos praças e jardins nos distritos, Serraria, Pé da Corrida, na sede. Você vê que... E o lazer? Nós estávamos evoluído o lazer. Você me falou de participação em gime, mesmo sem ter, às vezes, quadras, os alunos nos gimes. Com a quadra essa que eu falei que tinha na escola, que está até sem cobrir até hoje, na escola Valdomiro Barrel, nós tivemos a coragem de entrar no gime. Participamos dos jogos do interior de Minas. Em Patinga, fomos em Monlevade, em Mantena, participamos ativamente. Era a forma de motivar também o jovem. E nós conseguimos vir com o judô, capoeira, olha, o esporte pro menor, levando o menino para lá para aprender. Aquele negócio de tirar o menino da rua para mexer alguma coisa. Correto. E dizer que foi uma coisa boa, porque nós conseguimos implantar cidades naquela época, Ranieri. Tinha um programa no Ministério do Esporte, e o ministro era o ministro... Pode buscar a memória. Vou buscar a memória aqui. Busca a memória aí. Agnello Queiroz. Okay. E aí o Agnello tinha muito interesse que esse programa atendesse as comunidades. Nós conseguimos, de forma consociada, implantar o esporte e lazer na cidade. Que maravilha. Em parceria com o governo federal. Chegou a ser exemplo. O ministro Agnello teve em Periquito. Ele recebeu o ministro federal, quer dizer, chamava atenção. Era bom. Que legal. Foi um negócio muito bom mesmo. Eu acho que foi uma experiência gigantesca para mim, como pessoa, como gestor público. Mas era uma gestão pública planejada. Nada de improviso. De improviso eram só as emergenciais. E tinha as emergências. Periquito, não é que falava que ia chover, a gente não dormia. Ali tem problema com enchentes por causa do Rio Doce? Ou não? Rio Doce não, né? As casas eram muito ruins. Sim. Nada. Quando chovia e via vento forte, telhado que subia, tudo eternite. Nós estávamos na rua junto com a lama, que não tinha calçamento, não. Rede pluvial não existia. Não tinha escoamento da água, às vezes, através de rede? E o vento levava a telha do outro, eu tinha que estar lá de madrugada, lá atendendo ele, levando a telha para ele. Um quadro de servidores muito bom, ativo nesse sentido. Um deles até vereador hoje lá, é o Geraldo Selvino, companheiro que saía a todos os momentos com a gente nessa disputa. E a hora que você vê, tem esse Periquito. Você chegou a conhecer Periquito? Não? Sim, claro. Tá? Ali tem uma praça. Tem a pracinha logo à esquerda que você pega da rotatória. Vai lá. Para atravessar para o bairro Gamileira, onde nós construímos um pó-infância. Foi um dos primeiros da região, que hoje funciona no ensino infantil, que passou a funcionar na creche, com o governo federal. O primeiro da região, naquela época, foi o nosso. Uma obra fantástica, com toda a estrutura. Já vem a planta prontinha do governo federal, você faz. Que legal. Quando chovia, você não passava, de lama e água. E nós tínhamos uma escola do outro lado, que é Valdomiro Barrel, a escola municipal. Você vê, nós tivemos conta da estrutura, da infraestrutura de água e esgoto, de saneamento e de rede pluvial da sede dos distritos. Isso não é fácil nem é barato. Eu sei disso. Então tem que ter planejamento, coragem e ter amor para um povo. Porque quem precisa ser atendido é o povo. Verdade. E você fala da sua gestão de uma forma muito empolgada, muito cativante. Isso tudo é porque realmente servir o povo é algo mesmo prazeroso e está no seu sangue? E isso que traz você para uma conversa assim e te deixa tão fervoroso? É servir? Como é que você enxerga isso? Que empolgação? De onde você traz isso? Veja bem. Você tem uma militância. Ok. De trabalhar com o povo no momento sindical. Trabalhar nas comunidades. A CESI dá muita oportunidade para a gente trabalhar com as comunidades, que naquela época nós tínhamos os acampamentos. Okay. Eu aprendi muito nisso. Você vai para o momento sindical, naquele momento que ainda estava em efervescência,
É claro, e se você já tem de natureza a defesa da vida, Ok. é claro, quando você entra no serviço público, olha, o Papa Francisco fala isso a todo momento. Na gestão pública é o lugar que você tem a oportunidade de fazer a verdadeira caridade. Porque você tem um dinheiro público que é do público. E você tem a oportunidade de fazer saúde boa, educação boa, de qualidade, né, libertadora. Você tem a oportunidade de fazer saúde de verdadeira, atendendo desde a mulher na sua gravidez até o idoso. É ali que tem que fazer isso tudo. E sobretudo para os mais pobres. E eu sou de família sou filho de pedreiro, meu pai é aposentado como pedreiro. Né? Então, a gente conhece isso, as dificuldades que tem na família de pouca renda. E você tem isso também, e anda. A militância leva você a acreditar na cidade saudável. A gente luta com com a sociedade do bem viver, pacificada, as pessoas vivendo com qualidade de vida decente, meio ambiente, cuidar da água, da terra. Isso é um fator importante na sua região, pela exploração, inclusive, que historicamente existiu, a preocupação com o meio ambiente deve ser algo relevante, né? Naquela época nós conseguimos fazer um inventário e fazer mais de 50 preservação de nascentes, em convênios, né, com as entidades ambientais, de fazer cercar a preservação das nascentes. Sim. Conseguimos começar a fazer o cinturão verde, que era tudo degradado. Onde era o cemitério ali, não sei se você já viu aquela igrejinha que nós temos, que é histórica. Sim. Ali as cartelas dentro da cidade. Nós gastamos mais de 100 caminhões de terra para aterrar aquilo tudo e plantar grama. O cemitério praticamente degradado. A cidade, nós fizemos o Cinturão Verde, fizemos uma parceria com a Senibra, começamos a fazer o Cinturão Verde. Foi interrompido, hoje acabou. Você chega ali em Periquito, está aquele negócio ambiental de fazer dó. E é o Cinturão Verde que tem que ter vida ali. E o meio ambiente, se você não cuidar periodicamente dele, ele também vai acabando. O meio ambiente é constante, ele é vivo, não é isso? E hoje, está aí. Os exemplos estão aí. A mudança climática. Verdade. Ela toda é uma consequência disso que nós estamos falando aqui. Da preservação ambiental, do cuidado com a terra. E vai chegar para nós essa dívida, essa conta aqui também. Não é só lá no sul, não. Sim. A mudança climática está aí. E nós temos que lutar pelo meio ambiente, é cuidado com a mãe terra que tem que ter. Nós temos que ter esse cuidado todinho, criar uma consciência que a terra é isso que está aí. Você vai degradando, vai ter consequências sérias. Nós esquecemos de falar uma coisa. O lixão. Você tinha problema também com lixo lá, claro. Lixo, como todas as cidades. O lixo nosso era colhido em carroça na cidade. Carroça. Uma cidade colher lixo em carroça? Carroça. E julgava onde nós construímos posto de saúde. Onde construímos também o CEMEI hoje, né, que foi o Pro Infância, a creche. Era julgado. Nós tiramos mais de 400 caminhões de lixo desses dois lugares. Nós vivíamos sob o lixo. Mais de 400 caminhões. E a coleta era feita em carroças. Para você ver. Ia pegando a carroça e jogando ali. Aí nós conseguimos também, com o governo federal, FUNASA, construímos a usina. De seleção do lixo, de reciclagem. Aí desapropriamos uma terra da Cesita e construímos. Hoje está lá desativado. É uma pena. O lixo hoje está sendo conduzido aqui por nosso aqui Patinho, que o meio ambiente apertou. Sim. Ia ser com 5 hectares de terra que nós desapropriamos. Quando nós entramos no Periquito, não tinha um palmo, não tinha um lote em nome da prefeitura. Nós tivemos de adquirir todo o terreno através de desapropriação. Onde está o prédio da prefeitura, que foi da nossa época também. Verdade, você construiu a sede do município. A sede está lá, a prefeitura está lá. Né? Os postos de saúde que eu já disse para você, o CEMEI, que é o... Então tá difícil de falar o que foi construído depois da sua gestão. Depois. Tá difícil de encontrar. Hoje você tem, né? Claro que os outros prefeitos entraram, foi continuando. Tinha que continuar a obra de rua. Mas a infraestrutura foi nós que fizemos toda. Né? Você vê que toda a saúde e da educação fizemos ampliações dos prédios públicos. Até porque nós já estávamos com um plano decenal da educação para implantar a escola
tempo integral. Já na sua gestão, naquela época? Nós já tinha feito... Todo mundo falando hoje de escola integral. Naquela época nós já estávamos falando nela. Interromper esse projeto. Infelizmente, o programa. Aumentamos a escola para fazer isso. Eles não fizeram. Hoje deve ser que vão, né? Se não entendo, vai ficar para a gente fazer, né? Uai, pode ser. E é disso que eu tô ansioso para falar com você. Eu sei que tem uma história de 2 gestões, né, para contar, e eu acredito que você vai ter que voltar aqui para contar mais essas histórias, não tem jeito. Mas nós precisamos falar do cenário atual da política em Periquito. Você está hoje filiado ao PT, obviamente, aonde toda a sua história foi construída, correto? Certo. E, obviamente, também já entendendo que o cenário político de Periquito pede o retorno de uma gestão nesse viés que você teve. E como que você está lidando com isso hoje, tendo o seu nome como pré-candidato a prefeito de Periquito? Olha, a gente vem discutindo, fizemos uma unidade muito boa. O PT hoje está fazendo a unidade com o Avante, que disputou a eleição passada e teve um desempenho bom com o Júnior. Com o Nereu, lá, o Juninho do Nereu, né? O Juninho, meu amigo Juninho. Fez uma campanha muito belíssima também, de uma aliança muito boa, jovem, né? Ok. Uma força jovem vindo importante junto, com as mudanças, né, na política que precisam ser feitas. Ok. A política tem que ser renovada. Perfeito. Né? E a gente está fazendo uma aliança, construindo uma aliança está construída com a Avante, com a União Brasil. Né? Então, nós estamos com esse pensamento de que nós temos que pôr Periquito no cenário regional como uma cidade pequena que dá certo na sua gestão. Não importa o tamanho da cidade, ela tem que dar certo. Porque nós fizemos o Periquito ficou no cenário regional como uma cidade pequena, de poucos recursos, que deu certo. Né? E a gente falou isso quase em várias reuniões, tive fora aqui da região e em outras regiões do estado, e até em Brasília a gente fez alguns seminários participando e mostrando uma gestão participativa de cidade, de poucos recursos, que estava dando certo. Né? Dando certo para o seu povo, atendendo o cidadão como se precisa ser atendido. Então, hoje, o olhar nosso é esse, é fazer mais com atendimento e assistência da saúde. Dá para avançar muito em Periquito, em saúde, realmente de base. Até porque quando o cidadão vem para Ipatinga ou para falar das Belo Horizonte, são naqueles casos de média e grande complexidade. A pequena responsabilidade é nossa. E hoje tem recurso para fazer isso bem melhor. Eu ia te chamar para essa conversa. Como você imagina que seja administrar naquela época com os recursos que tinham, com as dificuldades que existiam e hoje com a cidade mais estruturada, já com os seus prédios públicos adquiridos? Muda. Você tendo a oportunidade novamente de estar à frente da gestão de Periquito, como que você enxerga a situação de governo, a gestão de um possível governo? Tem que ser uma gestão de governo que olha para frente. Você olha para o passado, depois você tirar bons exemplos em apoiar aquilo que é bom. Nada aquilo que traz dificuldade. Não faz política com o estômago e nem olhando para o retrovisor. Você tem que fazer política com um olhar para frente. Que o momento exige isso. Uma política onde você pacifica a sua comunidade, acaba com o ódio, faz uma política de amor, de paz. E para isso você tem que ter serviços públicos bons. Essa constante conversa com a comunidade que nós vamos fazer, de assembleias, de forma programadas anuais. Nós vamos fazer criando um conselho de administração da cidade, com lideranças, para a gente discutir a cidade de cada 2 meses, os programas direitinho. Fortalecer os conselhos municipais, para deixar de ser... O conselho municipal não é do município, não é do prefeito, ele é da comunidade. Não pode ser aquele conselho de que se na ata dentro do interesse do gestor. Ele tem que discutir, o da saúde tem que discutir seus problemas, da educação tem que discutir, da criança e adolescente, importantíssimo o conselho tutelar, tem que discutir, não é ficar aí sob a tutela do prefeito. Você tem que ter, esse pessoal tem que entender que eles são representantes da comunidade e não do prefeito. Segundo, temos que fazer uma gestão de saúde, como eu te disse para você,
onde você amplia o atendimento imposto, mas, sobretudo, lá na casa daquele que mais precisa, daquele cidadão, daquela família. Tem que estar lá junto com o idoso, com o acamado. Você tem que mudar a questão da relação de medicamentos. Não pode ser aquele medicamento só da farmácia básica, para ter aquela família que precisa de um remédio de uso permanente que não fornece na farmácia. Você tem que ser parceiro daquela família. Eu sou pai de idoso, eu sou filho de idoso. Meu pai, minha mãe. Minha mãe faleceu ano passado com 91 anos. Mas que todos precisavam desses medicamentos. Uns são do Estado e outros tem que comprar. A gente sabe o custo disso. Né? A educação tem que ser educação libertadora mesmo. De formação de quadros, de inserção mais forte com os programas de educação. A social, esse tem que ser, né? Você tem que ir lá na casa das pessoas, dar toda assistência às pessoas, no atendimento, no acolhimento. Sabe, é muita coisa boa que tem. A cultura, o esporte, o lazer, chamar a juventude e discutir qual que é a modalidade de esporte que ele quer, quais as modalidades de esporte que ele quer. Né? O lazer, nós temos que diversificar o lazer. Nós temos que saber, a juventude fica coada. Por quê? Porque falta de oportunidade de discutir o lazer, o esporte. Hoje nós estamos em outros tempos. Antes a gente fazia uma bola de mesa e dava tudo certo. Não é só isso hoje mais. E era só futebol, não é só futebol mais. Não é. A cultura, essa, né, nós temos que resgatar toda a memória. E voltar com coisas novas que pode. Fazer teatro. Fazer muita coisa. Tem muita coisa boa aí. Então nós temos que fazer uma administração que hoje atende a voltar ao programa de casas populares. Ainda existe um déficit grande de... Existe. E nós temos... Com certeza, não teve mais programa. Tem algumas reformas no ano político. Reformas. E chega o absurdo ainda de pintar a casa de verde e amarela. Isso não existe. Você pintar a casa do jeito que você quiser. É um programa nacional, governo federal. Claro. Você tem que pintar do jeito que você quiser. Quem manda a sua casa é você. Não é o prefeito, a casa é sua, né? Você está servindo num programa do governo federal. Né? Assistir à agricultura familiar. O família não é fantástico. Verdade. Além da família poder produzir mais e melhor, e meio de qualidade, né? Ainda bem fazer dinheiro com ele, né? Renda. E aí a produção fica, a produção familiar, ela fica valorizada no sentido que o produtor vê o dinheiro entrar. Vê o dinheiro entrar. É fantástico esses negócios. Então hoje é isso, você tem que se olhar. É de fazer uma gestão odierna, nova, dentro do momento. Avançando cada vez mais para melhorar a qualidade do povo. E só interessa ser prefeito para isso. Sabe o que está me agradando na sua conversa? Sabe o que está me agradando na nossa conversa aqui? É que você olha para o passado de uma forma assim, com um olhar muito positivo, mas que você enxerga que o futuro precisa ser diferente. Não necessariamente o Nereu vai governar como ele governou, caso ele venha a ser candidato e, obviamente, prefeito. Ele não vai governar necessariamente como foi entre 2001 e 2008. O momento é outro. Fazer administração moderna, participativa com o povo, com coisas muito melhores. Eu falei aqui, é um avanço que tem que dar na saúde, um avanço que você tem que dar na educação, na cultura, em todas as áreas, no esporte, no lazer, a segurança pública. Nós temos que ter uma discussão forte. A polícia militar, apesar de ser responsabilidade do Estado, se ela não tiver um apoio do governo local, do governo municipal, ela não anda também. Não, porque o governo do Estado nunca assume isso, né? Ele tem a responsabilidade dele, tem alguns recursos, mas são poucos para você atender. Então, o município tem que entrar. Eu vejo isso claramente. E é previsão disso, inclusive, né, na lei, que você pode fazer parcerias. Isso, E claro. Aí a gente tem que ter uma discussão forte no periquito. Com a polícia militar no seu comando, com a polícia regional civil, com o juiz, com o promotor, cada um de nós, dentro de uma política clara, definida de segurança pública, que atende periquito, a gente fazer forte. Nós com uma discussão forte. E nós fazer a nossa parte como município. Nas ações sociais, nas ações de educação. Segurança não é só polícia. Não é só polícia. Você tem que dar um apoio à polícia, dar toda assistência para ela, dar todo o recurso necessário para ela operar, mas você tem um outro trabalho de discussão permanente com a comunidade. Né? Nós temos que ser parceiros e, com isso, fazer coisas boas para o povo. Então, a administração é essa. A gente está propondo isso. É uma gestão. E eu falo isso com muita convicção, porque eu fiz.
Aí que está a diferença. Eu fui capaz de fazer, não sozinho. Quando eu falo eu, não é quem é a primeira pessoa, da pessoa do prefeito, não. Fizemos, porque tinha um quadro comprometido com essa luta. Tivemos parceiros na Câmara Federal, tivemos parceiros no Senado Federal, tivemos parceiros na Assembleia Legislativa, parceiros do governo federal e estadual. O pessoalzinho não faz nada. Integrado ao Vale do Aço, a gente conseguiu fazer uma administração exemplar. Eu falo isso que foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência fantástica. Nós vamos voltar, que se fosse me fazer igual eu fiz, não interessava voltar. Só estou disputando a eleição, porque sendo eleito, o cidadão pode ter certeza. Vamos fazer mais e melhor para ele e com ele. Sem qualquer máscara. E é sábio que eu sou capaz de fazer, que já fizemos. Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos quase que chegando ao final, mas eu preciso de mexer um pouquinho com você nessa questão política e dizer se o cenário político nacional, nesse momento, ele é favorável ao seu ideal de governo, ao seu ideal de uma política que seja realmente, que atenda realmente o povo? Você acha que nós estamos caminhando? Você acha que está no caminho? A luta é essa. Existe uma força muito grande nacional para que nós possamos acabar com a cultura do ódio, de fazer a política e fazer uma unidade nacional. Você não pode viver bem onde o pai discute com o filho, se cria divisões dentro da família. Você não pode levar a questão política para o lado pessoal. Política é feita com amor, é com paz, é com alegria, é com participação de povo. Essa que é a política. O cenário está difícil. E a eleição municipal vai ser importante nisso. Porque aí você vai eleger, a oportunidade de eleger prefeitos, vereadores comprometidos com a política maior. No desenvolvimento do Estado melhor. Né? Fazer uma divisão de Estado, uma gestão de Estado melhor. E ela começa no município. Está confuso. Mas o governo federal está dando certo. E ele dando certo, e tiver prefeitos comprometidos agora, nós vamos ter renovações para diante, e você pode estar certo. Nós temos que acreditar, você aqui em Patinho, que mora aqui, eu lá em Periquito, nós temos que acreditar que a política, dá para fazer política boa. E ela foi instituída, organizada, o Estado foi organizado, foi para isso. Foi os homens perversos mesmo, aquele que pensa só nele, é que atrapalhou isso tudo. Você vê os grandes filósofos, os grandes os idealistas da democracia, a formação do Estado era para isso. Você tem o Estado organizado para servir a população. E bem, não é isso que está acontecendo. Né? Acontece aqui, é no Brasil e fora do Brasil. Mas está tudo errado. Está errado. A política não é para brigar, ela é para se entender, né? É para se entender. É verdade. Você tá vendo? Tô tomando uma aula aqui com você, né, meu? Tô tomando uma aula aqui com você, porque realmente tem-se a ideia de que a política hoje é para se degladiar. Mas eu acho que não, hein? Porque na medida que você vai degladiar, que vai perder quem? A população. É a população. É meu filho, é meu neto, é o bisneto. Fato. É a população que perde. É aí que a população tem que ter consciência de não trocar o voto dele a troco de saco de cimento, não trocar o voto a troco de telha. Porque você precisa ter coisa muito maior. Você precisa ter a casa num programa de casa popular. Você precisa ter reforma da casa, né, do programa de reforma popular, que não seja obrigação. Você precisa de ter um programa alimentar que tenha cesta, mas que tenha o remédio, que tenha assistência, que tenha emprego e renda. Da cidadania. E é isso que nós temos que construir. Esse que é o modelo de gestão que nós já fizemos e que vamos fazer muito mais. Sabe por quê? Aprendemos com nossos erros. Aprendemos com os acertos. Aprendemos com os erros dos outros. E acertos dos outros. E quando a gente soma isso tudo, e se você tem boa vontade para fazer, dá para fazer. Eu tô gostando de você falou boa vontade e energia. Eu tô te sentindo com muita energia para poder fazer isso. É isso mesmo? Você chegou numa fase da vida e falou assim, eu tenho mais para entregar. É isso aí. Eu posso contribuir mais. Uhum. Vou repetir. Se fosse para fazer igual a gente fez 2001 a 2008, eu não entraria para disputa. Eu estou entrando para disputa porque eu sou capaz de discutir melhor com a comunidade. É porque nós vamos ser capazes de fazer uma gestão muito melhor do que fizemos naqueles 8 anos. Tá certo.
Bom, a caminhada, nós estamos chegando ao final, e a caminhada só está começando. Nós temos uma pré-campanha este ano, muito já programada. Você lembra de ter pré-campanha desse jeito? Eu acho que não, né? Mas também isso não é ruim, porque é um momento de se apresentar, de se discutir assuntos que durante o período de campanha, que é 45 dias, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, é pouco. Concorda comigo? Isso está sendo frutífero? Está sendo importante? Eu acho que o modelo está ótimo agora. Ok. É muito melhor que esses 3 meses cansativos que tinha. Ok. Agora, a figura da pré-campanha não está bem definida para a gente. O que você pode fazer, o que você faz, quais são os limites. Concordo. E dentro daquilo que mesmo tem algumas dúvidas que fazer ou não fazer, dá para você caminhar muito. É o momento de você fazer aliança, conversar com a comunidade, ir na casa da pessoa, fazer as alianças. E quando vier o período de campanha propriamente dito, você já está com o programa prontinho, debatendo ele e pedindo o voto. Eu gosto desse modelo. Legal. Eu gosto. Legal. Uns falam, não, tá curto. Não, você tem que aproveitar para a campanha bem. Exato. É o momento de, em cada casa, discutir com a família, começar a ter as ideias, até para você construir o programa. Claro. Porque nós vamos fazer a figura da construção do programa de governo participativo, queremos uma ideia de todo mundo, seja no Zap, seja em reuniões, ou seja em mensagem para nós. Queremos construir realmente uma gestão odierna, nova, atual, com olhar para frente. Tá certo. E a hora que esse programa de governo estiver pronto, eu faço questão que você volte aqui no Perfil Político para a gente mostrar isso para a comunidade de Periquito. Nós vamos levar esse bate-papo para a comunidade de Periquito, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais das intenções. E ainda não são propostas, não são promessas, mas são as intenções do Nereu Nunes, que foi prefeito de Periquito entre 2001 e 2008, está nesse cenário de pré-campanha, já com uma disposição que nós acompanhamos aqui, uma disposição muito grande e que eu tenho certeza que vai construir isso durante esse período. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, neste momento que é realmente um momento de interação com a comunidade, de conhecer as necessidades, de integrar os seus pensamentos com os pensamentos da população. A sua mensagem final para a gente. É um prazer estar aqui com você. Nós vamos estar, quer levar a comunidade de Periquito. A nossa disposição é essa, de fazer um governo participativo, moderno, com a participação ativa de todos, da mulher, do jovem, do idoso, do trabalhador contratado, do servidor público, do produtor rural, do pequena produção, que é o da familiar. Enfim, estamos aí com essa proposta de fazer um governo novo, participativo, direto nas famílias, com as famílias e direto para elas, do melhor em todos aqueles programas que a gente pode pôr a serviço da nossa comunidade. Tá certo. Bom, recebemos aqui no nosso Perfil Político o Nereu Nunes, pré-candidato a prefeito de Periquito. Uma conversa muito agradável e que, obviamente, não deu tempo de falar de tudo. Nereu volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a recepção de todos vocês e, com certeza, eu vou voltar mais algumas vezes aqui para a gente falar um pouco mais da nossa gestão, que será muito profícua para toda a comunidade e vai ser boa para todo o Vale, porque a gente faz uma interação forte. Não tem jeito de pensar na nossa região sem uma região integrada. Nós temos uma região metropolitana que é composta por um colar metropolitano de 28 municípios, se não me engano. Então, pensamos integralmente, pensamos juntos, viu, Nereu? Isso aí. Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. E vamos construir juntos. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando o nosso Perfil Político de hoje. A conversa foi com o Nereu Nunes, pré-candidato à Prefeitura de Periquito nas eleições de 2024. Você que acompanha o nosso Perfil Político sabe muito bem que não temos aqui ideologia política. Trazemos pessoas que se interessam em conversar sobre o atual cenário político da nossa região. E eu conto sempre com a sua audiência aqui no nosso YouTube. O nosso muito obrigado por essa oportunidade.